Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Ricardina Lacerda e vou ministrar no terceiro trimestre a disciplina de ensino religioso. Na aula de hoje vamos estudar sobre doutrinas religiosas. Vamos lá? O que é doutrina? Para entendermos o que é doutrina religiosa, primeiro precisamos entender o que é a doutrina, tá? Doutrina. A doutrina está relacionada ao conjunto de princípios ou de dogmas de uma religião. Está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino e pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opiniões de pessoas conhecidas, ensinamentos, textos de obras e até mesmo através da catequese, como uma forma de doutrina da Igreja Católica. Então, podemos dizer que a doutrina serve para orientar ensinamentos que são feitos em relação a determinado assunto. Podemos entendê-la como raciocínio que serve para explicar determinados eventos e fatos por meio de crenças, de pensamentos uniformes. Existem diversos tipos de doutrina, tá? Mas hoje vamos estudar e aprender sobre as doutrinas religiosas. Mas, professora, e o que é doutrina religiosa? Podemos entender que a doutrina religiosa é um agrupamento de diferentes ensinamentos sobre uma determinada religião. No mundo existem diversas doutrinas religiosas. A diferença entre elas está justamente nos ensinamentos dos seus dogmas. Uma das religiões mais populares do mundo é o cristianismo, que possui dogmas e doutrinas específicas. Existem religiões que adoram imagens, rituais e rezas, e outras que não adotam esse tipo de prática e nem as veem com bons olhos. Por exemplo, algumas religiões, suas doutrinas são pautadas mais nas questões que envolvem a paz, e outras não, pelo contrário, pregam a guerra, separação, perseguição e terror entre os povos. Agora que nós já conhecemos o que é as doutrinas religiosas, vamos conhecer as 8 religiões com mais adeptos no mundo, tá? Em primeiro lugar, temos a religião do cristianismo. O cristianismo é uma das religiões que possui o maior número de adeptos do mundo, ou seja, o maior número de seguidores no mundo, cerca de 2,2 bilhões. Esse número é bem expressivo. Mesmo com o crescimento constante de outras religiões, o cristianismo ainda continua sendo a religião com mais adeptos. A cada ano, o perfil dos seus seguidores muda. Para se ter uma ideia, a Europa era a região do mundo onde esses adeptos mais se concentravam. Hoje em dia, esse povo representa apenas 1/4 dos cristãos. A África foi o local onde o cristianismo mais cresceu, desde 1910. Os adeptos, que eram cerca de 9 milhões, hoje somam-se 516 milhões, tá? O cristianismo é uma religião abraâmica, monaísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, como é apresentado no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Em segundo lugar, temos a religião do islamismo, tá? Considerada a segunda religião com maior número de adeptos, de seguidores, o islamismo possui aproximadamente 1,6 bilhões de fiéis. As pesquisas apontam que os muçulmanos serão, daqui 20 anos, 1/4 da população mundial. O crescimento é contínuo e, se o estudo se confirmar, só nos Estados Unidos o número de muçulmanos vai dobrar. Países como a Bélgica e França vai aumentar cerca de 10% da sua população islâmica, tá? O islamismo é uma religião abraâmica e monaísta, articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra de Deus. A
terceira posição é ocupada pela religião do hinduísmo. A religião do hinduísmo possui cerca de 900 milhões de adeptos, por isso ocupa com louvor a terceira posição. Baseada nas escrituras sagradas dos Vedas, possui diferentes seitas e uma variação monaísta e politeísta bem grande, tá? O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, chamada pelos seus adeptos de Sanatana, de Dharma, que significa eterna lei em sânscrito. O hinduísmo agrupa crenças, filosofias de vida, tradições culturais e valores, tá bom? E a nossa quarta posição de religiões com mais adeptos é a religião das tradições chinesas. Em nome da religião é apenas um dos termos usados para fazer descrição de todos os diferentes tipos de religiões que existem na China. Os adeptos dessa religião possuem diferentes tipos de práticas, doutrinas e credos. É possível identificar ideias de confucionismo, budismo e taoísmo, além de algumas religiões menores. São aproximadamente 400 milhões de adeptos até o momento. Isso significa cerca de 6% da população do mundo. São consideradas religiões chinesas o confucionismo e o taoísmo, mas ambas começaram como filosofias. A quinta posição é ocupada pelo budismo, tá? É a religião do budismo. O budismo é uma religião que ganha cada vez mais adeptos no mundo todo. Essa doutrina é baseada em todos os ensinamentos deixados por Siddhartha Gautama, o famoso Buda. Atualmente já são aproximadamente 376 milhões de adeptos, de seguidores, como era de se esperar. Nos países do Sudeste Asiático, o budismo impera como doutrina. Já no Japão, ocupa o segundo lugar das religiões que existem, tá? O budismo é uma religião e filosofia fundada por Siddhartha Gautama, o Buda. A filosofia budista é guardada pelos ensinamentos de Buda e seus adeptos ou seguidores. E seus adeptos ou seguidores acreditam que o caminho para a libertação está na consciência, que pode ser alcançada por práticas e crenças espirituais, como a meditação, tá? E temos em sexto lugar aí a religião do Sikhismo. O Sikhismo é uma religião muito pouco difundida, considerada a sexta maior do mundo, possui aproximadamente 20 milhões de adeptos e foi fundada no século XVI. Essa religião é monaísta e se baseia nos ensinamentos do Guru Nanak. Na sétima posição temos a religião do judaísmo. Ao contrário do que muitos pensam, não existe judeus apenas em Israel. A maior parte deles se divide entre os Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos foi o país onde a maioria se refugiou na época nazista. Atualmente já são aproximadamente 15 milhões de adeptos no total. O judaísmo é uma das principais religiões do mundo. A crença é considerada como religião, filosofia e modo de vida, e é a mais antiga tradição religiosa do mundo que prega a existência de um único Deus. Apesar de ser a religião mais antiga, é a que possui menos adeptos, menos seguidores, tá? E por último temos a religião do espiritismo. Alguns não consideram o espiritismo uma religião, outros a consideram sim. Por isso, entra nessa lista das maiores do mundo. Com aproximadamente 13 milhões de adeptos, essa religião cresce a cada ano. As bases da sua doutrina é a reencarnação. No Brasil, a quantidade de adeptos representa cerca de 1,3% da população. O espiritismo, doutrina que surgiu em 1857 com o lançamento do livro do Espírito na França. Pela teoria dos espíritas, todos os seres humanos são espíritos reencarnados na Terra para evoluir, e a morte seria apenas passagem da alma do mundo físico para o mundo espírita. Então, oitavo ano,
Hoje nós aprendemos o que são as doutrinas, tá? O que são as doutrinas religiosas e as religiões mais seguidas do mundo e suas doutrinas, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.